Temos uma pergunta agora de um amigo seu, um filósofo também, o Eduardo Wolff. Oh, sim. Saudações a toda a comunidade do Café Filosófico, ao meu querido amigo Luiz Felipe Pondé. E aproveitando o tema da cultura e da filosofia, eu gostaria de propor a seguinte reflexão ao Pondé, gostaria de ouvi-lo a respeito do seguinte tema. De que modo a nossa cultura contemporânea, neste século XXI, nestas 2 décadas do século XXI, propiciam efetivamente uma reflexão filosófica, uma atividade filosófica, as condições para uma atividade filosófica. A questão se impõe porque há uma pressão cada vez mais forte para que toda atividade do pensamento e toda atividade intelectual seja fortemente condicionada por questões da sociedade, da sociologia, das análises das estruturas sociais, das agendas políticas. No momento em que isto se impõe, principalmente com o peso das questões das redes sociais, o que sobra para a atividade da reflexão filosófica? Que condições sobram ainda para esse tipo de pensamento? Então, a pergunta do Wolff quase me leva a responder assim: sobra mais ou menos o que sobrou ao Sócrates, né? Que foi condenado à morte pela democracia ateniense, né? Acusado de ateísmo, acusado de perverter a juventude, na realidade acusado pelas pessoas que ele foi desmascarando ao longo da prática filosófica dele. Foi isso que aconteceu, né? Ele ia desmascarando gente que dizia que sabia o que estava falando e na verdade não sabia, né? É isso que é apresentado no texto do Platão, Apologia a Sócrates. É assim que é apresentado a defesa do Sócrates sobre ele mesmo, né? Então, assim, eu entendo a pergunta do Wolff, quer dizer, a pergunta do Wolff, ela nos remete ao que a gente poderia chamar de uma cultura filosófica, que não é a cultura de massa enquanto tal, né? A cultura filosófica compreendida como resultado objetivo do trabalho do filósofo, certo? Da produção do intelecto do filósofo, né? Que espaço teria isso no mundo da cultura acadêmica, ou seja, do que a gente pode considerar de uma cultura mais intelectual, né? Quando essa cultura está totalmente submetida à agenda política. É disso que ele está falando. Ou seja, que o pensamento, aquilo que a grande parte dos jovens aprendem na universidade, aquilo que é ensinado nas escolas, aquilo que circula em grande parte pelas redes, mas aquilo que é trabalhado em grande parte das aulas nas universidades, são agendas políticas e ideológicas. Qual espaço resta para uma atividade filosófica como a socrática, que hoje a gente pode pensar como crítica cultural, mas é a filosofia enquanto tal? Que espaço sobra para isso, se o tempo todo você poderá ser cobrado em que lugar você está no espectro político, o que você pensa de tal problema, qual é a sua posição em relação a minorias identitárias, o que você acha da questão de gênero, o que você entende por racismo estrutural, o que você entende por retorno à família dos anos 50, como o bolsonarismo falava no começo, né? Ou o que você entende pela ideia de que Deus está agindo na história, como algumas pessoas pensam, ou seja, tudo agenda política e ideológica, né? Então a pergunta do Wolff é: qual é o espaço para a prática filosófica profissional quando o filósofo, assim como todo mundo, o filósofo que encarna a ideia do pensamento livre, desde a sua origem, não pode ser livre porque ele deve responder também às agendas políticas. Ele deve responder nas teses que ele defende, nos orientandos que ele tem, nos projetos de pesquisa que ele propõe, na busca de financiamentos, nos concursos que ele vai passar, mais adiante, dependendo do trajeto dele, nos empregos que ele vai conseguir, nos patrocínios que ele poderá ter, nas editoras que vão querer publicar seus livros, tudo elementos concretos. Nada do mundo abstrato. A suspeita do Wolff é que não há espaço. Portanto, não há espaço, porque todos os espaços estão ocupados pelo que ele chama de elementos sociais, ou sociológicos, ou políticos, ou mesmo da agenda política enquanto tal. O espaço fica de fato restrito.
Principalmente quando você pensa que, se eu pensar, por exemplo, na geração dos meus professores que eu tive na USP, Marilena Chauí, Pablo Mariconda, Frank Leopoldo e Silva, né? Paulo Arantes, quer dizer, uma série de professores, de fato grandes professores, ou mesmo na minha geração, dos alunos desses professores, quer dizer, e eu penso, por exemplo, na formação que é feita hoje, os jovens hoje, em geral, têm muito menos chance de pensar livremente, muito menos chance, porque eles são muito mais submetidos às agendas que o Wolff está falando, certo? Essas agendas que eles têm que assumir que, se eles não estiverem envolvidos com essas agendas, eles não estão fazendo nenhum trabalho filosófico ou sociológico, antropológico, como queira, que é digno ou é decente, né? E, nesse sentido, eu temo um pouco pelo futuro, ou então que vai cair, sei lá, numa filosofia que defende o mercado e acha que tudo, sabe, defende a meritocracia como se isso fosse uma realidade, né? A meritocracia é a utopia do liberal, assim como o socialismo utópico é a utopia de quem acha que vai realizar um homem e uma mulher que dividem tudo e que se amam, que acham lindo, que não tem propriedade privada e nada disso, né? Então, mas eu acho que, terminando a resposta ao Wolff, entendendo o que ele está dizendo, que é importante que fique claro para vocês, quer dizer, ele está falando do cerceamento do pensamento, né? Da formação concreta desses jovens filósofos, né? Do modo como parece hoje óbvio, e mesmo trabalhando na mídia, eu vejo isso todo dia, parece óbvio que, se você não estiver com uma agenda política, o que você está fazendo é necessariamente inimigo. Certo? É necessariamente inimigo se você não tem uma agenda política. Eu acrescentaria que ainda tem um elemento que ele não chega a tocar, mas que está nesse processo aí, que é o cerceamento jurídico. Hoje, o politicamente correto é o juridicamente correto. Você pode ser processado, dependendo do que você escreve, do que você fala, e no Brasil isso é uma catástrofe, porque aqui não tem mercado vigoroso. Nos Estados Unidos, alguém te cancela, você vai trabalhar em outro lugar. Aqui, quando te cancelam, você não tem para onde ir. Não tem espaço nenhum. Tiram você de circulação. Isso tem a ver com a pobreza do mercado e a gigantesca força do vínculo entre o mercado e o Estado. Se retroalimentando, trabalhando junto, e isso facilmente estrangula o chamado pensamento livre, né? Mas existem espaços ainda, eu temo que no futuro existirá menos, né? Os filósofos intelectuais orgânicos estarão por toda parte. Sabe o conceito intelectual orgânico, que trabalha para uma ideologia, para um sistema, para um partido, né? A tendência é cada vez mais todos sermos intelectuais orgânicos. Se você não trabalhar para uma causa, é porque você bebe sangue humano durante a noite.